Excelente. Boa noite, então, a todos. Iniciando aqui a nossa classe de inteligência emocional. Hoje, a nossa aula de número 5. E qual é o tema da aula hoje de número 5? Exatamente o tema de inteligência emocional. A aula hoje vai ser entender o que é inteligência emocional e como é que ela funciona. Eu quero compartilhar minha tela com vocês, só um minutinho que eu estou compartilhando a tela errada. Vou voltar aqui. Eu quero compartilhar a tela com vocês, porque aí nós vamos aprender tudo sobre inteligência emocional no dia de hoje. Vocês vão ficar craques e feras em inteligência emocional. Tá joia? Deixa eu ver se é essa tela aqui. Let me share this screen. Inteligência emocional. Parará, parará, parará. Essa aqui mesmo, beleza. Então, compartilhando. Vocês estão aí tendo acesso à minha tela? Se tiver, por favor, digita aí para mim do lado. Estão vendo a tela? Beleza? Maravilha. Deixa eu ver aqui que o pessoal está digitando. Show de bola, show de bola. Beleza. Sim, a tela está inteira, está perfeita, está tudo bacana, está show de bola. Então, vamos lá. Deixa eu fechar essa telinha aqui. Vamos iniciar, então, inteligência emocional. Gente, quando nós falamos de inteligência emocional, nós precisamos entender como é que tudo isso começou. O que é inteligência emocional de fato, como é que foram os estudos que produziram isso, porque hoje eu quero que você tenha uma visão muito clara do que é inteligência emocional. Tá joia? Então, para que você possa entender claramente, a inteligência emocional ela começou praticamente no início desse século XX, quando alguns cientistas eles descobriram formas de medir o consciente da inteligência. A música, a matemática, a leitura, a escrita. E isso eles criaram o que nós conhecemos como quociente de inteligência, o famoso QI. Quociente de inteligência, QI. Em alguns lugares do Brasil, eu morei, por exemplo, em Brasília, e eles dizem lá em Brasília que o QI é quem indica. Se você aprendeu isso na rua de que QI é quem indica, tá errado, tá legal? QI é quociente de inteligência. E esse quociente de inteligência, ele ficou muito famoso no início do nosso século, porque eles diferenciavam as pessoas. Pessoas, por exemplo, que recebiam boas notas de QI, eles tinham desempenhos totalmente diferentes das suas vidas pessoais. Por quê? Às vezes o cara é extremamente inteligente em matemática, o cara é extremamente inteligente na área da leitura ou da escrita, mas ele perde na área de relacionamentos, na área do afeto pessoal, do convívio pessoal, na área profissional. E aí, infelizmente, eles não conseguem obter aquela tão famosa felicidade, aquilo que eles desejam, que eles mais desejam. Então, a pessoa ela pode ser muito inteligente, ela pode ter um QI avançado, mas esse QI também não permite que ela seja completamente inteligente. E foi comprovado, com certeza, de que muitas pessoas com um QI mediano, ou seja, um quociente de inteligência médio, não tão alto, mas que essas pessoas tinham melhor desempenho nas suas áreas afetivas, ficou comprovado, então, que a área emocional de todo ser humano, ela afeta poderosamente o seu senso de realização pessoal e afeta poderosamente a sua felicidade. E o que é que o ser humano busca? Ele vive em busca da sua própria felicidade. Inclusive, um dos grandes filósofos, ele conta a história de que os deuses gregos quiseram esconder a felicidade do ser humano e tentaram esconder a felicidade nos lugares mais difíceis e mais esquisitos do mundo. Tentaram esconder a felicidade do ser humano dentro de um vulcão, tentaram esconder a felicidade humana no mais profundo dos oceanos, tentaram esconder a felicidade humana no mais longínquo dos céus, nos altos, nas nuvens. E eles descobriram que para esconder a felicidade do homem, bastava colocar a felicidade dentro do próprio homem. Porque o homem não teria coragem de fazer um mergulho dentro de si mesmo, não teria tempo para parar para procurar a felicidade dentro de si.
Então, o ser humano ele vive em busca da felicidade, e a felicidade que o ser humano busca é uma felicidade externa, muito longínqua, quando, na verdade, a felicidade verdadeira está dentro dele. E aí, em 1920, já no início mesmo do nosso milênio aí, querendo entender mais o comportamento humano, dentro tanto da área cognitiva, que é a área da inteligência, quanto da área sensorial, que é da área emocional, um cientista, então, fez vários estudos baseados no comportamento de animais e, a partir daí, ele lançou uma teoria fundamental para a humanidade. Esse cientista, chamado Dr. Robert Thorndike, ele, da Colômbia, ele usou o termo para descrever essas coisas como inteligência social. Então, quando você ouvir falar de inteligência emocional e as pessoas querem dizer para você que é algo novo, que nasceu agora, 1980, 1990, não se deixe enganar. Isso já vem desde o início desse século passado, né? 1900 e alguma coisinha. E desde 1920, então, já nasceu como inteligência social, que foi a capacidade de compreender e motivar os outros. Depois, 20 anos depois, em 1940, um outro cientista, Dr. David Wechsler, descreveu a influência dos fatores não intelectuais sobre o comportamento inteligente e defendeu ainda que os nossos modelos de inteligência não estariam completos até que esses fatores não pudessem ser adequadamente descritos. Ou seja, o que começou como inteligência social passa agora por uma renovação com o Dr. David Wechsler. E em 1983, um outro cientista, Dr. Howard Gardner, ele ampliou essa teoria das inteligências múltiplas, 1983. A gente vê hoje Augusto Cury falando de inteligência multifocal, inteligência múltipla e etc. e tal. E a gente está vendo aí o Augusto Cury como um dos ícones nisso, né? Sem entender que, na verdade, Augusto Cury está simplesmente desenvolvendo as pesquisas que foram feitas nesses anos todos, inclusive pelo Dr. Howard Gardner, que desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas. E aí ele introduziu a ideia de incluir tanto o conceito de inteligência intrapessoal, que é a inteligência que você tem dentro de você, que é a sua capacidade de você se entender, de você se compreender, de você apreciar seus próprios sentimentos, entender seus medos e as suas motivações, como também quanto à inteligência interpessoal, você com a outra pessoa, ok? Então é a capacidade de compreender as intenções e as motivações e os desejos dos outros. Inteligência emocional, se você quiser anotar isso aí, pode. Inteligência emocional é você entender você mesmo e você também entender os outros. Agora nós vamos começar a entender como é que nasceu esse termo de inteligência emocional, que é o que nós falamos. Esse termo nasceu em 1985 com outro cientista chamado Wayne Payne, onde ele citou pela primeira vez esse termo de inteligência emocional na sua tese de doutorado em 1985. E claro, depois do Payne, houve outros psicólogos, cientistas, professores de universidades que continuaram essa pesquisa que começou em 1920, até que em 1995, poucos dias atrás aí, o Dr. Daniel Goleman, ele publicou seu livro chamado Inteligência Emocional. Desculpa, acabei espirrando aqui. Inteligência Emocional. E o Dr. Goleman, então, ficou conhecido hoje em dia como o pai da inteligência emocional. Na verdade, ele não é nem pai, ele é tataraneto, porque começou muito tempo dele. Mas, para a gente entender, na verdade, a inteligência emocional não começou em 1920. Negativo. A gente pesquisando os livros mais antigos, conceitos mais antigos, a gente vai passar por filósofos. A gente vai passar por Sócrates, a gente vai passar por Platão, a gente vai passar por Aristóteles, filósofos gregos que já falavam sobre a inteligência emocional em anos muito mais atrás, né? Esses foram somente alguns desses filósofos que já empreendiam esse conceito da área da inteligência emocional. Mas antes ainda de Platão, antes ainda de Sócrates, antes ainda de Aristóteles, de Jefferson, existiu um camarada chamado Salomão. Salomão, ele se tornou rei de Israel
E foi o camarada que escreveu o livro de Provérbios. Ele escreveu Provérbios, escreveu Eclesiastes. Esse camarada, Salomão, ele é especialista em inteligência emocional. Para você ter uma ideia, os conceitos mais profundos de inteligência emocional foram retirados exatamente daquele livro que você conhece, chamado Bíblia Sagrada. Então, quando nós estudamos inteligência emocional, fica muito claro se você puder estudar o livro de Provérbios. A propósito, quando eu estou fazendo um programa de coaching com os meus clientes, eles são comprometidos a lerem um capítulo por dia do livro de Provérbios durante 30 dias. Cada dia eles têm que ler um livro de Provérbios e anotar ali todas as sabedorias que eles possam anotar para a sua própria vida. Então fica aí a dica para você. Eu não estou pedindo para você fazer isso como exercício, como homework, mas você que está assistindo aqui ao vivo ou você que está assistindo essa gravação, hashtag fica a dica. Leia o livro de Provérbios de Salomão. Se você não tem Bíblia, não tem problema. Entra no Google e leia um capítulo por dia para você se tornar uma pessoa com mais inteligência emocional. Bom, falando um pouquinho mais sobre a inteligência cognitiva e falando mais sobre a inteligência emocional, eu quero que você entenda que não existe relação entre as duas. As duas são completamente diferentes e você já vai entender daqui a pouquinho o que é que eu estou falando. A inteligência cognitiva, ela não é flexível. 1 mais 1 vai ser sempre 2. 2 mais 2 sempre vai ser 4. A letra B mais a letra A sempre vai formar BA. Então ela não é flexível, ela é rígida. Ela é fixada, inclusive, geneticamente. E a inteligência emocional, ela é algo que você pode aprender. Ela é totalmente inflexível. Você pode aprender ela em qualquer momento, em qualquer tempo. A inteligência intelectual e emocional, o indivíduo também tem a sua própria personalidade. E nele ele abriga, inclusive, os seus temperamentos. É aquela capacidade da pessoa ser mais extrovertida, mais introvertida, mais falante, menos falante, mais tímido e por aí afora. Então, para que eu e você possamos entender, eu quero avançar sobre o conceito de inteligência emocional trazido por Daniel Goleman, que é o que está pautando hoje dentro do nosso planeta Terra. Então vamos lá. Daniel Goleman, ele definiu inteligência emocional da seguinte maneira: é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os sentimentos dos outros, de nos motivarmos e digerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Olha só, como eu sou professor, eu quero te dar aqui agora uma dica tremenda. Veja bem isso aqui, ó. Dentro desse conceito de Daniel Goleman, se você tem um papel aí na sua mão, eu quero que você anote. Em primeiro lugar, ele está dizendo que inteligência emocional é a capacidade de identificar seu sentimento. Então, número 1, você identifica seu sentimento. Número 2, você identifica o sentimento dos outros. Número 3, você se motiva. E número 4, você vai administrar bem as emoções dentro de você. E número 5, você vai administrar as emoções nos relacionamentos dos outros. São 5 pilares que nós vamos aprender da inteligência emocional nessa aula de hoje. Esses 5 pilares, eles vão fazer você se tornar um especialista em relacionamentos. Eu prometo você que se você desenvolver comigo esses 5 pilares, você vai ficar super bem, super feliz, super bem planejado. Tá joia? Então, vamos entender esses pilares já na próxima transparência. Eu quero te chamar a atenção para o que está escrito aqui logo em seguida. Olha, a inteligência emocional é a maior responsável pelo sucesso ou insucesso dos indivíduos. Eu costumo dizer para todo mundo, eu costumo dizer para todos os meus clientes, cliente que eu atendo pessoalmente, cliente que eu atendo em grupo, eu costumo dizer para ele que ele precisa se aprofundar em inteligência emocional. Cara, você quer ter sucesso financeiro? Você tem que ter boa inteligência emocional. Você quer ter sucesso no casamento? Você tem que ter boa inteligência emocional. Você quer ter sucesso com os seus amigos? Você precisa ter boa inteligência emocional.
Porque a inteligência emocional, ela é a maior responsável para quem quer ter sucesso. Ou a falta da inteligência emocional, que eu chamo de burrice emocional, ela também é a maior responsável pelo insucesso das pessoas. Se você quer ver uma pessoa falida, se você quer ver uma pessoa quebrada, se você quer ver uma pessoa completamente infeliz, você pode ter certeza que ela não tem boa inteligência emocional. É impossível a pessoa ter inteligência emocional e viver na situação de insucesso, de fracasso. Por quê, Paulo? Porque nós trabalhamos e nós vivemos num ambiente cercado de pessoas, cercado de relacionamentos. Na sua casa, na sua família, no seu ambiente de trabalho, por onde você estiver, você sempre vai estar cercado por relacionamentos. Então, o seu ambiente de relacionamentos que você tem com as demais pessoas, fica claro e fica patente para mim, para você, que as pessoas que têm qualidade de relacionamento humano, qualidade, por exemplo, de afabilidade, como compreensão, bondade, gentileza, paciência, longanimidade, são as pessoas que têm mais chance de obter o sucesso. Com certeza absoluta. Nós entendemos isso e nós queremos levar as pessoas a viverem esse modelo, porque é dessa maneira que nós crescemos. Mas, Paulo, por que essas pessoas obtêm esse maior tipo de sucesso? Agora há pouco eu estava te falando sobre o cérebro humano e dizendo para você que ele é dividido em dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. E é justamente o hemisfério esquerdo que é o consciente da inteligência. Lembra que agora há pouco eu estava falando para você que o consciente da inteligência foi muito explorado no início desse século? Por que ele foi explorado no início do século? Porque as pessoas entendiam que quem tinha mais inteligência eram as pessoas que obtiveram mais sucesso. Então, se trabalhou muito o lado esquerdo do cérebro. Porque o lado esquerdo do cérebro é o lado que ele é o dominante em 98% dos humanos. Ele é o lado do pensamento racional. Ele é o lado da competência comunicativa. Se alguém quer desenvolver a sua área racional, tem que desenvolver o lado esquerdo do cérebro. Estudar, ler, fazer um monte de coisa para desenvolver o lado racional, o lado da inteligência. Já o hemisfério direito, o lado direito do cérebro, ele é responsável pelo lado emocional. E isso é extremamente importante para eu e você entendermos qual que é a diferença. O lado esquerdo é o consciente da inteligência. O lado direito é o consciente emocional. E isso, gente, é de todo ser humano. Não é somente o lado... Não estou falando só eu e você, não. Estou falando de qualquer pessoa que você convive, seu pai, a sua mãe, o seu marido, os seus filhos, os seus colegas de trabalho, seus funcionários, seu patrão. Todo mundo tem o seu lado, tem o seu cérebro dividido em dois hemisférios. O que acontece com isso? Acontece que o lado esquerdo, tá? Ele está associado com o nosso intelecto, a nossa capacidade de inteligência. Por causa disso, o lado esquerdo, ele produz pensamentos que são convergentes, pensamento abstrato, pensamento analítico, calculado, linear, sequencial, objetivo. É muito importante você entender que as pessoas que trabalham muito o lado esquerdo são médicos, advogados, engenheiros, contadores, porque eles estão sempre usando esse tipo de pensamento. E esse lado, ele produz pensamentos que são totalmente diretos, verticais, sensíveis, realistas, frios, presta atenção, frios, né? E ainda, você deve conhecer muito médico bruto, sem educação, sem inteligência emocional. Você deve conhecer muito engenheiro mal casado, com um casamento muito ruim. Você deve ver muito contador que não tem bom relacionamento com os filhos, com a esposa. Por que isso? Porque eles desenvolvem muito forte o lado esquerdo. O lado esquerdo é o lado da inteligência, é o lado do raciocínio, é do pensamento sensível, realista, frio, dominante. É a pessoa que quer mandar, é a pessoa que quer tomar decisão. É muito difícil conviver com uma pessoa assim.
Porque ela tem muita inteligência cognitiva, mas não tem inteligência emocional. Ele não sabe entender o outro. Ele não sabe entender o limite do outro, a capacidade do outro. Agora, eu quero que você preste atenção no outro lado, tá? Já que a gente já descobriu o lado esquerdo, agora nós vamos aprender um pouquinho o lado direito, tá? Tá, só mais um detalhe. O lado trabalhador do cérebro é esse lado que eu acabei de falar, que é o lado esquerdo, tá bom? Esse é o lado que mais trabalha, porque a pessoa tem que buscar esse monte de informação e tal. Agora vamos falar do lado direito. O lado direito do cérebro é o lado emocional. Esse lado, ele está associado com a intuição. E ele está relacionado com o pensamento, que ele é divergente, imaginativo, emocional, metafórico, subjetivo. E o mais interessante, gente, presta atenção nisso. O lado direito do cérebro, ele consegue enxergar o todo da situação. O lado esquerdo, como ele é analítico, como ele é crítico, como ele é sequencial, linear, ele tenta enxergar o detalhe do negócio. Vamos imaginar, por exemplo, que um casal é casado. O marido, ele é totalmente racional. E a mulher mais emocional e etc e tal. Talvez você está falando assim, nossa, o Paulo parece que está descrevendo eu e meu marido. Mas é mais ou menos isso. O marido, então, ele é insensível, ele é duro, ele é grosso, ele é casca grossa, ele não está nem aí para os seus sentimentos, é o que ele pensa, é o que vale, e ele fala da maneira dele, do jeito dele. E na hora da discussão, ele vai ficar sempre pegando detalhes no pequenininho, sempre puxando assuntos pequenos. Por quê? Porque a pessoa que desenvolve esse tipo de pensamento, ele enxerga apenas eu costumo brincar que é o cabelo no ovo. Ele quer enxergar o cabelo no ovo. Ele quer ser tão exigente que vai olhar o mínimo, né? Já a pessoa que é mais emocional, é mais emotiva, ela para valer a situação, ela enxerga o todo. Ah, nossa confusão começou por causa dessa questão toda, assim, subjetiva e tudo mais. As pessoas que usam mais o lado emocional, esse lado ele produz mais pensamentos que são flexíveis, são mais divertidos, são pessoas mais alegres, né? São pensamentos mais visuais, diagonais, abstratos. E uma das coisas mais importantes, nós vamos descobrir daqui a pouquinho, eu vou te dar uma lista completa de quais são as funções do lado esquerdo e do lado direito, tá certo? Então, cada lado do cérebro existe uma função que ele vai fazer e você vai entender algo tremendo sobre isso aí. Agora, voltando a falar um pouquinho sobre o lado direito e o lado esquerdo do cérebro, eu não sei quantos de vocês que estão assistindo essa aula ao vivo, ou quantos de vocês que estão assistindo essa gravação, mas que vocês já leram sobre o lado esquerdo e o lado direito. Em Provérbios, Salomão fala. Provérbios, capítulo 3, versículo 16, 17 e 18. Salomão fala do lado esquerdo e do lado direito. Anota isso aí no seu caderno. Depois você pesquisa. Pesquisa aí numa Bíblia, pesquisa aí no Google, em algum lugar. Salomão já falava do lado esquerdo, do lado direito. Poxa vida, há quantos mil anos atrás, gente? Então, isso não é novidade para mim, não é novidade para quem lê a Bíblia, e também não é novidade para Deus que criou o ser humano. É Deus que criou o cérebro. Então, ele sabe exatamente como que o cérebro funciona, tanto o lado esquerdo quanto o próprio lado direito. E o interessante é que hoje nós vamos aprender a utilizar os dois lados de maneira fantástica, de maneira tremenda. Agora, além de entender o lado esquerdo e o lado direito, e eu vou te dar uma lista de cada uma dessas competências daqui a pouco, também é muito importante a gente entender como que todo ser humano ele percebe o mundo exterior ao seu redor. E como que ele se relaciona com esse mundo exterior ao seu redor. Dá licença que eu vou tomar uma aguinha aqui, ó. Todos nós, todo ser humano, nós desenvolvemos os 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos, Paulo? Visão, audição,
olfato, tato e paladar. É muito importante, esses 5 sentidos eu tenho certeza que você já ouviu sobre isso, na sua aula de ciências lá quando você estudou. Esses 5 sentidos, é através deles que eu me relaciono com o mundo externo. E eu me relaciono com o mundo externo através das emoções que eles produzem em mim. Tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, tudo que eu cheiro, tudo que eu como, tudo que eu toco, produz um certo tipo de emoção em mim. E aí é muito interessante eu e você entendermos que nós precisamos aprender a lidar com essas emoções. Porque elas aparecem na nossa vida em todo tempo, em todo momento. Nós estamos em todo momento trocando a nossa energia com o mundo externo. E para nós entendermos isso, é muito importante a gente parar um pouquinho para avaliar e termos uma ideia do que a neurociência nos fala a respeito disso, tá certo? Tudo que você ouve, tudo que você fala, tudo que você vê, tudo que você cheira, tudo que você toca, o teu cérebro produz choque elétrico para comunicar com você. Na verdade, o teu próprio cérebro é que produz 2 tipos de choque. Um choque que ele mesmo produz nele para sobreviver e um outro tipo de choque, que são os neurotransmissores, que também ele produz para poder gerar energia para ele poder trabalhar. Agora, através dos sentidos e através desses choques, tudo isso, o cheiro, o paladar, a visão, o que você ouve, etc e tal, esses sinais são captados e eles passam de célula para célula até chegar no seu cérebro. O interessante é que eles entram por você pela parte externa, traseira do seu cérebro, e eles passam por todo o seu cérebro para depois ele chegar até na parte que nós chamamos de córtex pré-frontal, que é a parte frontal do cérebro, que é a área do pensamento, do julgamento. Só que, antes do cérebro passar por todo esse processo, antes dele entrar ali dentro, ele passa pelo sistema límbico. Paulo, o que é o sistema límbico? O sistema límbico é exatamente o centro de todas as nossas emoções. É no sistema límbico que é processada cada uma das nossas emoções. Alegria, raiva, ódio, nojo, surpresa, tristeza. Essas são as 6 principais emoções básicas que todo ser humano tem. Então, preste atenção. Tudo que você cheirar aí fora. Vamos supor que você está na sua casa e, de repente, alguém está fazendo uma comida e queima. Você sente o cheiro que queimou alguma coisa. Imediatamente, o seu nariz é acionado pelo cheiro. Essa informação é produzida um choque elétrico dentro de você. Esse choque elétrico entra em contato com as suas emoções, que passa dentro do seu sistema límbico. E antes da informação chegar no teu cérebro, de que alguma coisa está queimando, pegando fogo, seu fogão, etc e tal, você já sofreu uma emoção em relação a isso, em relação à informação. Que emoção que você pode ter sentido? A emoção de, oh meu Deus, eu vou morrer queimado nessa casa. E agora como é que vai ficar? Estou perdendo o meu fogão. Então, o que eu quero que você entenda? Antes de você pensar que você é um ser racional, o teu cérebro foi criado pelo teu Deus, pelo teu Criador, para você ser uma pessoa emocional. Exatamente isso. Todo ser humano, ele é um ser emocional. Nós fomos criados e programados. O nosso cérebro, ele é programado para nós nos tornarmos seres emocionais. Então é muito importante eu e você entendermos mais uma informação poderosíssima. A partir dessa base, eu afirmo com toda a convicção que os pensamentos e as decisões que são tomadas pelas pessoas, que você toma todos os dias, os pensamentos e as decisões que você toma todos os dias, elas são essencialmente emocionais. Eu vou repetir, eu quero que você escreva. Todo pensamento, toda decisão que você toma todos os dias, eles são essencialmente emocionais. O que eu quero dizer com isso, Paulo? Eu quero dizer que o seu cérebro, ele usa o seu cérebro racional para justificar uma decisão emocional que você teve. Eu vou desenhar para ficar mais fácil, tá bom? É muito conteúdo
É muita informação, é muita coisa, mas eu quero que você entenda isso. Vamos supor que agora eu estou conversando com você nessa aula e eu digo para você assim, olha, nós vamos fazer uma viagem esse próximo final de semana e essa viagem ela vai ser aqui para Disney. Nós vamos passar ali o sábado, vamos no parque, vamos nas montanhas russas, vamos visitar tal lugar, tal lugar, tal lugar, e vai ser assim, vai ser maravilhoso. Imediatamente, antes de você processar a informação racional no seu cérebro, dentro de você já acendeu uma luzinha emocional. Puxa, que legal, que gostoso, que bacana, vai estar todo mundo ali na Disney, pulando, brincando, se divertindo. Já nasceu uma ideia emocional em você. Ou não, nasceu uma ideia emocional contrária. Puxa, eu não vou poder ir. Caramba, eu tenho trabalho esse final de semana não tem jeito, eu não consigo pegar folga. Ou seja, já bateu uma tristeza. Em outras palavras, antes do teu cérebro simplesmente vir com a informação racional de que você vai poder ir ou racional de que você não vai poder ir, você já tomou uma decisão emocional no meio do caminho. Ficou claro isso para você? É muito importante você entender esse princípio, porque a partir de agora, nós vamos enxergar algumas coisas que realmente acontecem conosco. Por exemplo, eu quero te mostrar como é que o cérebro ele processa esse tipo de situação. Olha que legal. Esse é um PowerPoint que eu mostro sobre as duas mentes que elas são produzidas dentro de nós. Na verdade, é uma mente e dois cérebros. Durante as últimas 2 décadas, se tem tratado de entender a origem do processo criativo. E foi feita uma pergunta a mais de 10 mil pessoas, exatamente assim. De onde que você tem as suas melhores ideias? De onde que elas vêm? E as respostas vieram exatamente isso. Durante o tempo que as pessoas passam no seu trabalho, onde é que você obtém as suas melhores ideias? Olha as respostas. Durante o banho, antes de dormir, quando eu não faço nada, quando eu caminho, conversando, meditando, analisando, nas férias, tomando vinho, em outras atividades diversas. Quando é que você tem as suas melhores ideias? 97% das pessoas, 97% das pessoas dizem que as melhores ideias que elas têm é durante essas atividades. Durante o banho, ela está com a mente aberta. Antes de dormir, ela está com a mente aberta. Quando ela não está fazendo nada, ela está com a mente aberta. Quando ela está caminhando, ela está com a mente aberta. Conversando, meditando, analisando. Entende? Agora, somente 3% das pessoas dizem que eles obtêm as melhores ideias das suas vidas no trabalho. Por que, Paulo, que no trabalho as pessoas não obtêm as melhores ideias? Porque quando a pessoa está à toa, olha lá, é 97% contra 3%, gente. Então, por que no trabalho as pessoas não têm as melhores ideias? Simplesmente porque nós temos 2 cérebros. Na verdade, não são 2 cérebros, é um cérebro dividido com 2 hemisférios. Nós temos um cérebro que é o cérebro direito, que é o cérebro racional, que faz todo o nosso trabalho pesado. Ele é encarregado de gerar as ideias que não tem nada a ver com o trabalho, né? Quer dizer, o cérebro emocional. E aí nós entendemos que esse cidadão aí, ó, o Platão, ele disse que ele já identificou os 2 cérebros e um dos cérebros que ele chama de logísticon, que é a parte lógica do ser, que é o racional. E ele também disse que a outra parte intuitiva, que é o lado emocional, ele chamou de nous. É a forma com que Platão chamou o lado racional e o lado emocional. Entretanto, o que nós entendemos? Nós entendemos que o lado esquerdo do cérebro, ele está associado com o intelecto, ele está associado com o pensamento convergente, abstrato, analítico, calculado, linear, sequencial, objetivo. Ele se concentra nos detalhes. Lembra que eu falei para você que as pessoas do lado esquerdo, elas parecem que estão procurando pelo em ovo? Tá querendo ver somente os detalhes, só as coisas pequenininhas, se preocupando com aquilo e fala demais?
Então, esse tipo de gente, esse tipo de cérebro, ele produz pensamentos que são diretos, verticais, sensíveis, realistas, frios, poderosos, dominantes. E nós sabemos que engenheiros, médicos, são pessoas que utilizam muito desse tipo de cérebro. Agora, o lado direito, ele está associado com a intuição, que é o lado emocional. E ele está relacionado com o pensamento que ele é divergente, imaginativo, metafórico, não linear, subjetivo. E ele se concentra no todo das coisas. Olha que interessante. O lado direito, ele produz pensamentos que são flexíveis, divertidos, complexos, visuais, né? E quem é que tem mais esse tipo de pensamento? Quem usa mais o lado direito? Artistas, músicos, inventores, empreendedores. São as pessoas que têm fama de usar esse tipo de pensamento. Pessoas religiosas usam muito o lado direito. Filósofos usam muito o lado direito. Então, o lado direito ele é mais abstrato. Com isso, quando uma pessoa está no trabalho, olha aí essa foto. A maior parte do tempo, essas pessoas estão usando apenas o lado esquerdo do cérebro. Só o lado racional. Por quê, Paulo? Eles estão concentrados nos detalhes. Eles estão procurando encontrar o problema. Eles querem obter uma informação, achar alguma coisa. Então, durante o seu ambiente de trabalho, o foco da pessoa é em cima disso. Lógica, praticidade. São as leis do dia. E isso são as pessoas que têm um lado esquerdo. Agora, já que o lado esquerdo do cérebro faz todo o trabalho pesado, que trabalho pesado é esse, Paulo? De procurar solução, de ficar procurando pelo em um ovo. Então, o lado direito ele pode aparecer e criar uma ideia totalmente diferente. Criar uma possibilidade fora dos padrões estabelecidos. Então, o lado direito agora, ele passa a agir de uma forma mais criativa. E para que eu possa entender isso de uma forma melhor, eu quero compartilhar com você algo que vai trazer muita luz. Paulo, como é que eu faço então para fazer o lado direito do meu cérebro funcionar bem? Papel e caneta na mão, vamos lá, gente? Papel e caneta na mão para você anotar. Se você já veio para a aula sem papel e caneta, puxa a sua orelha. Como é que nós fazemos então para o lado direito do cérebro funcionar? Nós precisamos convidar o lado direito para funcionar. Paulo, como é que eu faço isso? Fazendo atividades que o lado direito precisa aprender. Número 1, olha isso aí que interessante. Sair para passear, para caminhar. Anota isso aí no seu papel. Todos os dias você precisa sair para dar uma caminhada. No mínimo de meia hora. Paulo, eu não tenho tempo. Que bobagem que você está falando, pelo amor de Deus, cria vergonha nessa lata dessa cara. Todo ser humano na face da Terra tem as mesmas 24 horas por dia. Se até o presidente dos Estados Unidos faz caminhada de 1 hora por dia, será que você não tem tempo para fazer? Ah, me poupe, por favor, né? Me poupe. Todo mundo tem tempo. Então anota aí, sair para fazer uma caminhada. Quando o seu corpo se move, o seu lado direito se ativa. Eu tenho o hábito de caminhar todas as manhãs. Eu procuro caminhar, quando eu estou no meu plano da minha saúde, eu procuro caminhar pelo menos 1 hora. Eu caminho 40 minutos e corro uns 20. Agora que eu estou me recuperando da cirurgia, eu comecei caminhando 5 minutos, passei para 10, passei para 15, passei para 20. Hoje eu já estou caminhando 40 minutos. Eu estou voltando à minha atividade normal de quase 1 hora. Amanhã eu espero poder caminhar 50 minutos. Se não der 50, eu vou 45 pelo menos. Eu quero chegar à minha 1 hora de caminhada até semana que vem, voltar ao normal. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos fazer para o nosso cérebro emocional é caminhar e dar um passeio, tá bom? Segunda coisa extremamente importante que você precisa fazer. Isso é fundamental. Escute música.
Escute música boa. Pelo amor de Deus, não vai escutar essas musiquinhas vagabunda de Brasil, não. Põe a mão no joelho, dá uma agachadinha. Sai fora disso, isso não é música, pelo amor de Deus. Esses rap maluco que existe aí também não é música, não. Tô falando música, música. Tô falando música clássica. Tô falando música barroca. Tô falando música, música. Agora, escute música. É muito importante que, além de você escutar música, se for o caso, procure tocar também. E se você é cristão, entenda aí o que está escrito aí, ó. Cante uma música sem letra. Ou cantada numa língua que você não entenda. Entendeu? Sofeje. Cante ritmo. Invente letra no meio de uma música. Eu sou mestre em começar uma música e inventar letra no meio dessa música e caminhar com isso. Isso é criatividade e você precisa fazer. Terceira coisa que é importante você fazer para você desenvolver o seu lado direito do seu cérebro. Importantíssimo você desenhar. Faça esculturas, faça pinturas, faça algo desse jeito. Qualquer coisa relacionada a isso. Faça algum tipo de representação visual do seu objetivo de vida, da sua ideia. Ah, Paulo, quero fazer uma viagem para Dubai. Beleza, você quer ir para Dubai? Faça um desenho de você indo em Dubai. Paulo, eu não sei desenhar, só sei fazer tracinho e risquinho. Tá vendo o desenho aí? É esse desenho que você tem que fazer. É um tracinho, é um risquinho e você lá em Dubai. É somente isso que você precisa fazer. Você não tem que fazer nada além disso. Os meus clientes, todas as vezes que eu discuto com eles os alvos de vida deles, os modelos de vida deles, eles têm que fazer um desenho do seu objetivo de vida. Vamos lá? Quarto ponto. Use o humor. Gente, isso aqui é extremamente importante para você ter uma boa inteligência emocional. As pessoas que são carrancudas, cara fechada, não conta risada, não conta piada, não dá gargalhada, essas pessoas são muito infelizes. Sorria bastante. Por que você deve rir? Porque o seu sistema nervoso central, ele é conectado com o seu cérebro. Quando você sorri, o seu cérebro produz a química da felicidade. O seu sistema nervoso central faz com que todos os músculos do seu rosto entrem em atividade. E avisa o teu cérebro que você está feliz. Então, todas as vezes que você dá uma risada, todas as vezes que você dá uma gargalhada, o teu cérebro produz em você a química da felicidade e joga na sua corrente sanguínea. Por isso que as pessoas que caminham nessa direção são muito mais felizes. Quinto, mude o seu visual. Como assim, Paulo? Mude o visual do seu espaço de trabalho, da sua casa, do seu quarto, da sua sala, da sua cozinha. Se está no seu trabalho, respeite as regras da empresa. Se está na sua casa, converse com seu cônjuge. Ah, se você mora com seus pais, converse com seus pais. Se o espaço é seu, pregue pôsteres inspiradores, cartazes. Mude a ordem dos livros na sua estante. Põe os livros para baixo, põe os livros para cima. Gente, quando você muda, mudança traz saúde emocional para todas as pessoas. Quando você muda, isso aumenta tremendamente o potencial de você se tornar uma pessoa muito mais feliz. Próximo, olha que interessante. Visualize. Isso aqui é a coisa mais importante para a gente desenvolver um padrão de vida feliz. A visualização é enxergar com os olhos da mente, não com os olhos que estão aí na sua cara, na sua testa. Visualizar é enxergar com os olhos da mente. Enxergue a solução que você está buscando. Enxergue o resultado que você está batalhando para encontrar. Enxergue mentalmente. Salomão fala que assim como o homem imagina na sua alma, assim como o homem visualiza na sua alma, assim ele é. Enxergue a vitória, enxergue o sucesso, enxergue a felicidade,
Enxergue a sua conta bancária cheia de dinheiro. Enxergue você feliz, você viajando. Visualize, crie momentos de você visualizar. É muito importante você visualizar. Visualizar é crer. É muito importante você crer. Criar imagens na sua mente. Visualize, visualize com os olhos da mente. Eu não tenho tempo para te ensinar aqui o poder da visualização. Se eu tivesse, eu gostaria de te dar uma aula de visualização, que é um negócio fantástico. O próximo. Saia do meio do foco do problema. Todas as vezes que você estiver enfrentando um problema, uma dificuldade, todas as vezes que você tiver que decidir alguma coisa, fazer qualquer situação, você está enfrentando algo forte, saia do meio do problema. Não faça nada. Reflita, medite, interiorize. Vamos supor que você está pressionado para tomar uma decisão. A gente mora aqui nos Estados Unidos e a região que a gente mora é muito linda. E eu costumo dizer para os meus clientes que moram aqui comigo, pega teu carro, dirige 15 minutos para East, você vai chegar na praia. Chegou na praia, dirige 10 minutos para South, na beira do mar, ou dirige 10 minutos para cima. Para seu carro debaixo de uma árvore, debaixo de um coqueiro. Só o fato de você sair da sua casa, sair do seu escritório e ir para um lugar desse, significa que você já saiu do problema. Paulo, eu não moro aí onde você mora, eu moro numa cidade pequena, não tem problema. Sai da sua casa, sai do seu ambiente de trabalho e vai, dirige 5 minutos para cima, 5 minutos para baixo, 5 minutos para oeste, 5 minutos para leste. Entra num parque, para numa estrada de roça, para na beira de uma porteira, para, sei lá, debaixo de uma árvore. Saia do problema. E quando você chegar nesse local, desce do carro. Ah, Paulo, eu não tenho carro. Lindo, maravilha. Pega a bicicleta. Pega a bicicleta e sai andando de bicicleta. Não tome nenhum tipo de decisão. Escreve essa frase aí que eu vou te dar. Essa frase é muito boa. Debaixo de pressão não se toma decisão. Debaixo de pressão não se toma decisão. Eu não tenho tempo também aqui para te explicar o quão importante você praticar isso que eu estou te falando. Então, por favor, só escreva essa frase e pratique ela. Debaixo de pressão não se tome decisão. Então, saia fora do problema. Vamos avançar um pouquinho mais? A pergunta, então, é: Paulo, eu aprendi que o lado esquerdo tem uma função e o lado direito tem uma função. Qual dos dois lados é o mais importante? Eu vou desenvolver mais o lado emocional ou vou desenvolver mais o lado racional? Qual que é o mais importante, Paulo? A verdade é muito simples. Os dois são importantes. Você precisa tanto de um quanto de outro. O que um cérebro faz, eu disse para vocês agora há pouco, que ele não é relacionado com o outro. O que um cérebro faz, o outro não faz. Então é importante que você desenvolva os dois tipos de cérebro. E posso ser honesto com você? Como eu conheço o sistema de ensino das escolas, e todo o sistema escolar é baseado no ensinamento grego, no pensamento grego, na época dos grandes filósofos gregos, todas as escolas só ensinaram você a desenvolver o lado esquerdo. Por isso que 98% da população mundial é boa no lado esquerdo. Sabe matemática, sabe português, sabe escrita, mas tem pouco conhecimento da área emocional. Então, se você é uma pessoa que já domina bem o lado racional, invista no lado emocional. Agora, se você é uma pessoa que domina bem o lado emocional e falta você a inteligência cognitiva, invista na inteligência cognitiva. Vai estudar, vai para a escola, vai fazer cursos, vai ler livros, vá crescer. Quanto mais você cresce nos dois cérebros, mais feliz você se torna. Por quê? Aqui está o pulo do gato. Eu vou esperar 2 minutinhos para você poder tirar uma foto dessa tela aí ou escrever rapidinho o que você está vendo. 2 minutos é muito.
Vou te dar 1 minuto para você tirar a foto dessa tela. Tá joia? 1 minuto, somente 1 minuto. Olha que interessante. O hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, cada um tem uma função. Então, o que eu já te ensinei agora há pouco, eu coloquei nesse diagrama para você entender claramente como é que isso funciona. O lado esquerdo ele é racional, o lado direito é emocional. Está acompanhando o raciocínio? Olha que eu estou lendo do lado esquerdo, olha que eu estou lendo do lado direito. O lado esquerdo ele é cognitivo. E o lado direito, ele tem a percepção das emoções. O lado esquerdo, ele usa a razão, o emprego da lógica. O lado direito usa os sentimentos, as emoções. O lado esquerdo usa a ordem, percepção de modelos. O lado direito usa a percepção espacial. O lado esquerdo usa a resolução de problemas, detalhes, procurando fio em ovo. O lado direito está orientado a ver o panorama, ver o todo. O lado esquerdo trabalha com a questão do pensamento. O lado direito, olha que coisa linda, gente, com a questão da imaginação. O lado esquerdo, o foco dele é matemática e ciência. O lado direito, artes, filosofia e religião. O lado esquerdo é um lado trabalhador. O lado direito é o lado criativo do seu cérebro. O lado esquerdo é baseado em feitos. O lado direito é exatamente a realização de projetos. O lado esquerdo, como ele é racional, ele fica focado no presente e no passado. O lado direito, como ele é criativo e imaginativo, ele é focado no presente e no futuro. Para realizar projetos. O lado esquerdo, ele compreende o conhecimento. O lado direito, ele apresenta as possibilidades para nós. O lado esquerdo é o lado prático, seguro. E o lado direito, ele não tem nada a ver com segurança, ele quer assumir riscos. Por isso que as pessoas que querem ficar ricas, elas têm que desenvolver o lado emocional, porque assume risco. O lado esquerdo é baseado na realidade. O lado direito é baseado na fantasia. O lado esquerdo, o negócio dele é palavras e linguagem. O lado direito, símbolos e imagens. O lado esquerdo conhece o nome dos objetos. O lado direito, ele sabe exatamente a função dos objetos. Então nós temos o lado esquerdo, que é o consciente da inteligência, que é o famoso QI, e nós temos o lado esquerdo, o consciente emocional, que é o famoso QE. Baseado nisso, nós entendemos que a inteligência emocional, ela tem duas bases tremendas que Daniel Goleman coloca para nós. A primeira delas, que é a autocompetência pessoal. Paulo, a minha competência. Eu tenho que ter autoconfiança, autocontrole emocional, ímpeto pela superação, otimismo e flexibilidade. Por outro lado, existe a autocompetência social, que é consciência organizacional, liderança, persuasão e gerir mudanças. Essas são as duas bases da inteligência emocional. Agora, o mais interessante, gente, é essa informação. 87% das pessoas fracassam por falta de inteligência emocional. Caraca, velho! 87% das pessoas fracassam por falta de inteligência emocional. Não é por falta de inteligência racional. Então, por que continuar sendo a mesma pessoa? Se eu posso ser diferente?
se eu posso aumentar minha autoconfiança, se eu posso aumentar meu autocontrole emocional, se eu posso ter ímpeto pela superação, se eu posso ter mais otimismo, mais flexibilidade. Por quê? Por que então continuar sendo a mesma pessoa se eu posso caminhar para crescer em relação a isso? Avançando agora para o início de toda a nossa aula, quando nós dissemos para você quais eram os 5 pilares da inteligência emocional. Daniel Goleman nos apresenta os 5 pilares, dizendo exatamente isso. O primeiro pilar da inteligência emocional é o autoconhecimento emocional. O que é isso, Paulo? Isso é reconhecer as próprias emoções e os sentimentos quando eles necessariamente acontecem. Eu reconheço meus sentimentos. O segundo é o controle emocional. É eu lidar com os próprios sentimentos, adequando os sentimentos para cada situação vivida. O terceiro é a automotivação, que é dirigir as emoções a serviço de um objetivo ou realização pessoal. O quarto pilar é o reconhecimento das emoções em outras pessoas, que é reconhecer as emoções na pessoa e ter empatia com os sentimentos dela. E o quinto é a habilidade de relacionamentos interpessoais. Seria o que isso? É a minha interação com outros indivíduos, utilizando as competências sociais que eu acabei de falar ali atrás. Então, eu quero que você pense no seguinte. Inteligência emocional é, número 1, eu conhecer as minhas emoções, mas só conhecer não basta, porque eu posso saber que eu estou com raiva e ao mesmo tempo soltar os cachorros em cima de uma pessoa. Então eu tenho que reconhecer as minhas emoções, mas em segundo lugar, número 2, eu tenho que ter controle emocional. Então eu reconheço que eu estou com raiva, mas número 2, eu controlo a minha raiva. Eu não deixo minha raiva agora explodir em cima dos outros. Em terceiro lugar, eu procuro me motivar. Eu vou dirigir as minhas emoções agora a serviço de um objetivo ou uma realização pessoal. Em quarto lugar, eu vou reconhecer as emoções de outras pessoas. Porque, claro, se eu preciso de inteligência emocional, é porque eu estou me relacionando com alguém. E em quinto, eu vou administrar as minhas emoções e as emoções do outro. Deixa eu te dar um exemplo bem claro disso. Imagina um casal onde ambos são casados e nenhum dos dois tem inteligência emocional. Desculpa. Nenhum dos dois tem inteligência emocional. De manhã, eles acordam, cada um vai sair para o seu trabalho. A esposa fala assim, meu bem, antes de você sair, você coloca o lixo para fora. E o marido está ali entretido no computador, no telefone celular dele, pegando um endereço, alguma coisa para ele ir para o trabalho dele. Ele ouviu a mulher falando isso e ele fala, hã. Esse hã do marido significa que ele não ouviu o que você está falando, mulher. Mas que ele quer que você fique quietinha porque ele está terminando de focar aquilo que ele está resolvendo. A mulher pensa que ele falou hã porque ele entendeu o que ela falou. Pediu para ele botar o lixo para fora. Aí a mulher sai, vai para o trabalho. E o marido fica ali entretido no que ele está fazendo. De repente, ele fala, nossa, meu Deus, já são quase 8 horas, eu preciso sair correndo. Aí ele sai correndo. Esqueceu de pôr o lixo para fora. Fica o dia inteiro a casa fechada e aquele lixo fedendo. Se tem resto de comida então no lixo, gente, aí já era. Se tem resto de carne, de frango, ixi. Agora imagina se é peixe. Fez peixe na janta ontem, sobrou, botou no lixo, hoje é para botar para fora, esqueceu e ficou aquele lixo ali fermentando dentro da casa. Coincidentemente, quem chega em casa antes do trabalho primeiro? A mulher. A mulher chega, abre a porta, a primeira coisa que ela faz, ela sente o cheiro, o fedor daquele lixo. E olha só, como ela não tem inteligência emocional, a primeira coisa que ela faz é ela pensar, puxa vida, ele não quis pôr o lixo para fora. Se ele não pôs o lixo para fora, e o cérebro da mulher agora, ele começa a entrar em conflito com as outras áreas. Porque a mente da mulher mistura tudo dentro dela. Aí ela começa a pensar, ele não pôs o lixo para fora porque ele está querendo me vingar de alguma coisa que eu fiz. Mas o que eu fiz para ele de errado? Será que foi ontem na janta? Será que foi o que eu falei? Ou não? Será que ontem a gente não fez sexo? Meu Deus, o que eu fiz de errado para ele? Ah, eu acho que foi anteontem, quando
eu peguei ele no telefone fazendo isso, fazendo aquilo outro. Não, mas não pode ser isso. Porque se ele fez isso também, eu tinha direito de fazer aquilo outro, porque eu falei com a minha mãe, e quando eu falei com a minha mãe, ele ficou muito bravo comigo. Eu que tinha que brigar com ele quando ele falou com a minha mãe. Porque, afinal de contas, eu estava conversando com a minha mãe de uma receita que eu estava querendo fazer para o aniversário do nosso filho. É do nosso filho que eu estou falando. Vocês percebem como é que o cérebro da mulher é? Ela junta tudo, vai conectando todas as coisas, e o lixo vai trabalhando dentro do cérebro dela e vai cheirando dentro dela uma química ruim, e ela vai alimentando aquele sentimento, e a raiva vai crescendo, e a raiva vai crescendo. Dali a pouco a porta abre. Quem entra? O marido. Ele sem nenhum pingo de inteligência emocional, a mulher sem nenhum pingo de inteligência emocional, ela já começa a gritar com ele. E você que não pode ser lixo pra fora, porque você está querendo me vingar por causa disso, por causa daquilo outro, e parará, 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 parará. E ele imediatamente, irritado, nervoso, que teve um dia ruim do lado de fora, imediatamente começa a gritar, e você que nunca faz o que eu peço, que nunca faz o que eu faço, nós já estamos tendo problema, pronto. Confusão total. Nenhum dos dois tem inteligência emocional. Por quê? Em primeiro lugar, eles não reconheceram suas emoções, não teve autoconhecimento emocional. Ninguém identificou que sentimento que ele estava tendo. Em segundo lugar, nenhum dos dois controlou seus sentimentos. Em terceiro lugar, nenhum dos dois trabalhou para ter uma automotivação, ou seja, dirigir as emoções a serviço de um objetivo, realização pessoal, resolver algo. Não fizeram isso. Em quarto lugar, eles não reconheceram o sentimento do outro. O outro deve estar cansado, o outro deve estar... Não reconheceram. E em quinto lugar, ao invés deles administrarem aquele sentimento, aquela confusão, foi uma bagunça radical, total. O que aconteceu? O pau quebrou. Ficaram sem janta, ficaram sem fazer sexo e vão ficar de mal 3, 4, 5 dias, uma semana. Tudo isso porque eles não têm inteligência emocional, não sabem administrar relacionamentos. Agora imagina a mesma cena. O mesmo casal, onde a mulher tem inteligência emocional. Meu bem, você coloca o lixo para fora? Aham. Ela sai para o serviço, ele fica entretido, esquece, não põe o lixo para fora, e ela chega do trabalho antes dele. Abriu a porta, o que tem lá dentro de casa? O lixo fedendo. Ela olha para o lixo e a primeira coisa que ela faz qual é? Que raiva. Eu reconheço meu sentimento. Eu estou com uma raiva tremenda, porque ele não pôs o lixo para fora. Segundo lugar, bom, eu vou controlar minha raiva. Afinal de contas, ele não pôde colocar o lixo para fora, recebeu alguma ligação, ou ele esqueceu, ou alguma coisa aconteceu. Em terceiro lugar, eu vou dirigir as minhas emoções a serviço de um objetivo. Então, eu vou perdoar ele, porque a hora que ele chegar, a gente vai conversar numa boa, e a partir de agora a gente acerta a nossa vida. Em quarto lugar, quando o marido chega, ela reconhece as emoções dele. Oi, querido, tudo bem? Como é que foi seu dia? Deu tudo certo no trabalho? Não deu? Ah, que bacana e tal. Olha, eu queria te falar de uma coisa. Você esqueceu de colocar o lixo para fora. Puxa, a vida é verdade, esqueci mesmo. E aí essa mulher trabalha com habilidade nos relacionamentos interpessoais. Ela interage com o marido e utiliza toda a sua habilidade para controlar aquele problema todo. Dá para vocês perceberem que uma pessoa com inteligência emocional, ela muda o ambiente familiar? Se é o marido que tem inteligência emocional, ele muda completamente o ambiente. Ele chega do trabalho, a mulher está bufando de raiva com todo aquele sentimento ruim, pensamento ruim, que ele quis me vingar, que ficou o negócio da minha mãe, por causa do nosso filho, por causa disso, daquilo outro. Quando ele chega, ela abre a porta e começa a soltar os cachorros em cima dele. Você não pode ir para fora, tudo que eu peço você não faz, assim, sabe? Ele fala, ô, meu amor, me perdoe, é verdade. Eu me esqueci de colocar o lixo para fora. Eu reconheço que você está irritada, que você está frustrada. Aí, olha, reconhecendo as emoções dela. Agora eu quero te pedir perdão, porque eu esqueci. Mas pode deixar, vou agora colocar esse lixo para fora. Vou colocar até um bom ar aqui, para trazer um clima gostoso para nós. E eu quero acertar essa minha situação com você. Você pode me perdoar? Pronto. Uma pessoa com inteligência emocional já evita toda a confusão, todo o problema que as pessoas estão vivendo hoje em dia. Se você não sabe, eu gostaria que você anotasse aí, a primeira causa de separação e divórcio, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, chama-se incompatibilidade de gênios. Em outras palavras, chama-se burrice emocional. Quem não tem inteligência emocional tem o quê? Burrice emocional. Então, Paulo, deixa eu fechar com você aqui que já deu nosso horário. O que é inteligência emocional, então? Inteligência emocional é o controle das emoções de forma inteligente. É a capacidade de reconhecer os próprios sentimentos
os sentimentos dos outros, assim como a capacidade de lidar com eles. Então, se você entender o que é inteligência emocional hoje, e você reconhecer os seus sentimentos e controlar seus sentimentos, você já vai se tornar uma pessoa emocionalmente inteligente. Inteligência emocional é não se explodir de raiva. Não xingar na primeira opção. Não chorar quando você é instigado. É o não brigar quando ameaçado. Inteligência emocional é o autocontrole das suas emoções, de forma que as circunstâncias não o afetem. Essas circunstâncias são as explosões dos outros. Você pode se perguntar assim, Paulo, quando alguém explode com você, você se explode também? De jeito nenhum. Eu não permito que a burrice emocional dos outros atrapalhe a minha inteligência emocional. Então, para a gente entender o que causa a não inteligência emocional, aí você pode entender a impaciência. Pessoas que têm um estopim curto, oh meu Deus, parece que o pavio é meio centímetro. Pessoas que sofrem algum tipo de ameaça, elas se sentem à mercê. Nossa, não pode acontecer isso. A intolerância, pessoas completamente intolerantes. A autodefesa, olha só que interessante. Tem gente que fala assim, não, eu só agredi ele de volta porque ele me agrediu primeiro, então eu estava me defendendo. Isso não é inteligência emocional. A insatisfação. Pessoas insatisfeitas não são emocionalmente inteligentes. A não conscientização dos atos. E por último, olha só que interessante, o revide, responder na mesma moeda. Eu e você não podemos deixar que a nossa inteligência emocional seja afetada pela burrice emocional dos outros. Tem um cidadão que todos os dias ele vai buscar os seus jornais na banca de jornal, perto da sua casa, e todos os dias que ele vai buscar os seus jornais, ele encontra um jornaleiro mal-humorado, resmungante, reclamando da vida. E num domingo ele foi buscar o seu jornal junto com um amigo. Quando o jornaleiro recebeu eles com cara feia, semblante pesado, atitude desagradável, reclamando da vida, esse rapaz cumprimentou o jornaleiro com um sorriso brilhante, com uma face radiante, pegou o seu jornal, pagou e desejou um feliz domingo para o jornaleiro. Quando eles estavam se afastando daquela banca de revistas, o amigo dele falou assim, rapaz, alguma coisa mordeu o seu amigo hoje e estava irritado aí pra caramba. Aí o cidadão falou para ele, não é só hoje não. Ele é assim todos os dias. Aí o amigo dele ficou intrigado, falou, poxa vida, todos os dias ele é mal-humorado, todos os dias ele está de cara feia, todo dia está com o semblante caído, todo dia está reclamando da vida, todo dia ele está desse jeito? Sim, todos os dias. E por que você, então, tratou ele com doçura, com carinho, etc e tal? Aí foi quando a pessoa respondeu, eu não vou permitir que o mau humor de uma outra pessoa estrague o meu dia. Somente eu posso decidir como que eu quero ter o meu dia. Então, para mim e para você, que estamos procurando entender o que é inteligência emocional, eu vou te dar esse exercício. Esse exercício consiste de você enumerar e fazer frases. Inteligência emocional é algo que... Tira a foto, por favor, dessa tela. Eu quero que você faça frases completando isso aí. Por exemplo, inteligência emocional é algo que me faz muito bem. Inteligência emocional é algo que eu preciso aprender. Inteligência emocional é algo que traz sucesso na vida do sujeito. Responda pelo menos de 3 a 5 frases por cada uma dessas 4 exercícios que eu estou te dando. O segundo exercício é não possuir inteligência emocional tem me gerado, completa com 4, 5 frases. O terceiro é, se eu tivesse inteligência emocional, eu seria, complete com 4, 5 frases.
E o quarto exercício, o meu propósito quanto à inteligência emocional é complete com mais 4 ou 5 frases. Paulo, para que eu vou fazer esse exercício? Você vai fazer esse exercício simplesmente para você entender o que é inteligência emocional e o que você aprendeu dessa aula de hoje. Eu espero que você tenha aprendido e gostado muito dessa aula de hoje e que você esteja firme e animado. Você que está assistindo essa aula gravada, por favor, mantenha todas as suas aulas em dia para segunda-feira nós estarmos aqui com a nossa sexta aula. Beleza? Beijo para todo mundo, um bom final de semana e que você possa fazer seu exercício e descobrir muito sobre inteligência emocional.